Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a corrente elétrica e um outro conceito importante no eletromagnetismo, de circuitos elétricos. Grosso modo, eu tenho aqui uma definição bastante simplificada do que seja corrente elétrica. Diríamos que temos uma corrente elétrica desde que haja um movimento de cargas elétricas. Mas isso não é suficiente do ponto de vista da física, de conceituar o que seja a corrente elétrica. E é importante que certos termos e conceitos sejam entendidos adequadamente. Para tal, nós vamos começar com um conceito mais primitivo do que o conceito de corrente elétrica. Nós vamos começar com o conceito de densidade de corrente. Por quê? É a partir da densidade de corrente que eu posso, a rigor, definir com precisão o que é corrente elétrica. A densidade de corrente nada mais é do que o produto da densidade. Agora estou falando de densidade no sentido de distribuição de cargas elétricas. Então, a densidade de carga elétrica é igual à quantidade de cargas elétricas por unidade de volume. Essa é uma definição de densidade, como já vimos antes. E velocidade, o que é? Eu tenho as cargas elétricas, né, cada uma delas ocupando um determinado ponto no espaço, como eu estou indicando aqui, né, e eu tenho, então, em cada ponto, uma velocidade dos transportadores de cargas elétricas, né, e que pode ser o elétron, ou os elétrons, como transportadores da carga elétrica. Então, o produto da densidade pela velocidade dos transportadores me define uma grandeza que eu chamo de densidade de corrente elétrica. É uma grandeza vetorial, como eu acabei de representar aqui. Agora, nós podemos pensar no seguinte. Nós vamos imaginar aqui uma superfície qualquer, uma superfície que eu vou procurar desenhar da melhor maneira possível, e essa superfície tem uma normal, uma perpendicular a essa superfície, né, que pode ser tanto para cá, mas normalmente nós vamos considerar essa normal como sendo paralela à densidade de corrente, de forma que eu posso escrever, né, um elemento de área vetorial, ds, como sendo igual a elemento da área vezes essa normal à superfície. Muito bem. Definida essa superfície, que nós estamos designando aqui por S, letra S, é uma superfície que pode ser perpendicular à corrente, à densidade de corrente, ou não. O fato é que eu tenho aqui uma superfície e eu agora estou em condições de definir o fluxo da densidade de corrente, e essa expressão que eu tenho aqui, e esse fluxo é definido como a integral de superfície sobre essa superfície aberta aqui, S, né, de J. Muito bem, então, o fluxo da densidade de corrente dá, do ponto de vista físico, o quanto de carga elétrica passou por essa superfície por unidade de tempo. E isto é uma definição precisa da corrente elétrica. E é por isso que escrevemos usualmente I é igual a dq dt. O que é esse dq dt? dq dt é uma taxa que me dá a quantidade de carga elétrica por unidade de tempo e que passa por uma superfície S. Portanto, a corrente elétrica, que normalmente escrevemos como dq dt, no sentido de taxa, é igual ao fluxo
da densidade de corrente por uma determinada superfície. Então, esse dq dt igual, ele se refere a uma superfície, né? Eu considero uma superfície, agora quero saber quantas cargas cruzaram aquela superfície por unidade de tempo. E aí eu tenho, por definição, a corrente elétrica. E esse é um conceito realmente importante. É importante entender uma coisa curiosa a respeito da corrente elétrica. Alguns podem até pensar que quando eu aplico um campo elétrico num metal como esse, onde eu tenho aqui elétrons livres se deslocando nas mais variadas direções, alguns imaginam que quando eu aplico um campo elétrico, esse elétron sai em disparada, porque sobre ele haja ação de uma força, e ele imediatamente se propaga pelo cristal, pelo metal, por exemplo. Isso não é verdade. Na verdade, quando eu aplico um campo elétrico, é verdade que esses elétrons se deslocam. No entanto, a gente tende, usualmente, a não levar em conta as colisões entre esses elétrons com, por exemplo, os íons, com os átomos. E isso é o que faz toda a diferença. E sobre isso, então, nós vamos falar dentro de muito pouco tempo. Muito bem, então, se eu tenho um campo elétrico aplicado dentro de um condutor, um fio, por exemplo, é essa situação que eu tenho aqui, cada elétron vai, na verdade, percorrer uma trajetória bastante complexa, na verdade, porque existem essas colisões e ele faz um movimento de vai e vem, de forma que, como um todo, ele se desloca sim, né? O elétron se desloca pelo metal, né? Mas não sem antes experimentar um certo número de colisões. Isto é muito importante, até mesmo para a gente entender certas propriedades, né, do material e como isso se relaciona com um conceito importante, que é de resistência elétrica. Muito bem. A velocidade de um elétron num metal, como, por exemplo, o cobre, é muito pequenininha. Essa é a velocidade média. Eu estou falando de velocidade. Isso é importante também. A velocidade média. Por quê? Ele é acelerado, colide, volta, colide, vai para frente. Essa velocidade aqui é melhor deixar especificado em velocidade média. Mas é muito pequenininha. 0,0185 milímetros por segundo. Imagine o tempo que demoraria para esse elétron começar na ponta de um fio e chegar à outra extremidade do fio. A gente vai entender isso daqui a pouco um pouco melhor. Mas é isso que é importante a gente entender a respeito da corrente elétrica. Não é um monte de elétrons repentinamente se propagando pelo metal. Não. Cada um deles vai experimentando colisões, né? E demora um certo tempo para chegar até a extremidade. E a velocidade, aqui que a gente está falando, é a velocidade média. Acelera, bate, reduz a velocidade ou aumenta a velocidade e cada elétron tem uma velocidade média num metal, né? Muito bem. Então, vamos aqui dar um dado que é fundamental nesse tópico, né, conhecido como lei de Ohm, né? Vamos começar com a lei de Newton. Ela especifica que a massa vezes a aceleração que um elétron experimenta, por exemplo, estou sempre pensando em elétrons, mas você poderia pensar também em outros transportadores de carga elétrica, né? Eu tenho, então, um elétron e eu tenho um campo aplicado a ele, né? E
eu escrevo para esse elétron de massa m a equação de Newton. Se o campo fosse uniforme, essa velocidade que ele adquiriria, ela seria, como está especificado aqui, V é igual a Q sobre M vezes T, é velocidade como função do tempo, imaginando que no instante de tempo T igual a zero ele estivesse em repouso, o elétron estivesse em repouso. Portanto, a velocidade que ele adquiriria sem as colisões seria Q sobre M vezes T vezes E. No entanto, essa expressão é válida em média. Ou seja, a velocidade média do elétron é igual à carga do elétron dividido pela sua massa vezes o tempo médio de colisões do elétron. E o tempo médio entre uma colisão e outra. Portanto, eu tenho aqui uma expressão para velocidade média. A densidade de corrente é, então, agora dada por V médio vezes o campo elétrico. Substituindo esta expressão aqui na expressão para densidade de corrente, onde a densidade de corrente vai ser dado por ρ, ρ é igual a Q vezes N, N é o número de elétrons por unidade de volume, né? Então, eu chego a uma relação, e essa relação é conhecida como lei de Ohm. Lei de Ohm significa o seguinte: a densidade de corrente, ela é igual a uma constante de proporcionalidade, né, conhecida como condutividade elétrica. Condutividade elétrica, sigma E, é a condutividade elétrica. Então, a densidade de corrente é igual a uma constante, sigma E, vezes o campo elétrico. J é igual a sigma E vezes o campo elétrico. Isso é a lei de Ohm microscópica, né? E, portanto, eu tenho aqui agora uma forma de determinar a condutividade elétrica. É igual a N sobre V, a densidade de elétrons, vezes o tempo médio de colisões, vezes Q ao quadrado sobre M. Ora, para cada material eu tenho uma densidade diferente, tenho um tempo médio de colisões diferentes, né? Q ao quadrado sobre M não, porque é sempre a carga do elétron ao quadrado sobre a massa do elétron, isso é uma constante, mas eu tenho duas constantes aqui que dependem do material. Portanto, a condutividade elétrica depende do material, e eu defino a resistividade elétrica como sendo 1 sobre a condutividade elétrica. Bom, para essa experiência, nós vamos utilizar alguns aparatos muito simples, né? Isso aqui nada mais é do que uma cúpula para colocar bolo, pudim, que eu comprei no supermercado. Então é uma cúpula de plástico e eu colei aqui fitas de papel de alumínio comum de embrulhar alimentos. Então eu tenho tiras ligadas nesse terminal e algumas tiras ligadas nesse outro terminal aqui, ó. Vamos usar também uma esfera de isopor pintada com uma tinta condutora, um suporte feito com uma garrafa PET. Nosso aparato experimental para demonstração. Então, aqui está a cúpula de plástico e aqui as tiras de papel alumínio. E nós podemos ver que essas tiras aqui estão todas conectadas no polo positivo. Então, esta e esta aqui. Essas outras aqui no meio, entre as que eu mostrei agora, elas estão conectadas no polo negativo. Então, eu tenho aqui positivo, negativo, alternadamente. Aqui, então, conectamos no polo positivo do Van de Graaff. E aqui embaixo, ao negativo do nosso Van de Graaff.
Bem, então, o que vai acontecer? Essa carga, ela vai, inicialmente neutra, ela vai se eletrizar, ou seja, ela vai ficar com uma carga igual a um dos terminais. E, por exemplo, se ela se eletrizar positivamente, ela vai ser atraída pelo terminal negativo e repelida pelo terminal positivo. Bom, então vamos posicionar aqui a esfera dentro dessa cúpula e vamos acionar aqui o nosso Van de Graaff. Então, como vocês podem ver, quando eu aplico um campo elétrico entre essas tiras, vai aparecer uma força capaz de acelerar essa nossa carga aí. A aplicação de um campo elétrico entre os terminais acelera a nossa carga. Vai aparecer uma força que é proporcional à quantidade de cargas vezes o campo elétrico que aparece nesses terminais. Bem, então aqui foi um exemplo então mais simples possível de o que ocorre então numa corrente elétrica. O campo elétrico criado por causa da diferença de potencial é que gera uma força capaz de impulsionar essas cargas, formando a corrente elétrica. Muito bem, vamos continuar agora esse tópico lei de Ohm. Lei de Ohm sob essa forma aqui é conhecido como lei de Ohm microscópica. Vamos definir uma grandeza física extremamente importante em relação aos circuitos elétricos, em relação à propagação, né, da corrente elétrica, é a resistência de um condutor, de um fio elétrico. E todo mundo já ouviu falar em resistência elétrica, porque se a gente olhar, né, para um aquecedor elétrico, ali nós vamos encontrar uma resistência, né? Então, resistência é uma palavra extremamente comum, né? E nós vamos agora definir de uma forma precisa uma grandeza física conhecida como resistência elétrica. Nós vamos ver que ela está relacionada a uma forma de resistir à passagem da corrente elétrica, né? De qualquer maneira, eu vou considerar, né, para efeitos bem simples, né, a seguinte situação. Eu tenho aqui um fio, eu estou desenhando aqui um fio, igualzinho, exceto essas irregularidades no desenho, mas é igualzinho a um fio de cobre que as pessoas usam na casa, não é? Muito bem, esse fio, em primeiro lugar, ele é constituído por um material. E esse material tem uma condutividade elétrica, característica do material, só tem a ver com o material, a condutividade elétrica. Você se lembra? Tem a ver com a densidade e com o intervalo de tempo médio entre cada colisão. Muito bem. Eu defino a resistência de um fio como sendo igual ao comprimento do fio, sim, todo o comprimento do fio, L, comprimento do fio, L, né, e dividido pela área. Que área? É essa área aqui de uma seção transversal do fio. Essa é a área do fio. Então, é assim que eu defino a corrente elétrica de um fio de cobre. A resistência do cobre é igual ao comprimento do fio, L, dividido pela condutividade do fio, vezes a área, seção transversal do fio. É uma definição. E pode ser dado também em termos da resistividade elétrica. Resistividade elétrica vezes L dividido por A. Agora, eu posso, não vou fazer essa demonstração aqui, né, mas está no livro. Eu posso mostrar que existe uma relação entre a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto,
eu estou chamando essa diferença de potencial de ΔV, né? E a corrente elétrica que passa por esse fio. Ou seja, ΔV é igual a R, a resistência elétrica, vezes a corrente elétrica. Eu estabeleço, então, uma relação linear entre a corrente que percorre esse fio e a diferença de potencial entre as suas duas extremidades. Essa lei também é conhecida como lei de Ohm. Muito bem, para a gente entender esses dois aspectos, a saber, para a gente entender, em primeiro lugar, que um campo elétrico, de fato, coloca elétrons em movimento, eu vou pedir aqui para o Cláudio, para ele fazer essa demonstração, para não deixar margem a dúvidas. Né? Então, ele vai demonstrar, né, que se eu tenho um campo elétrico numa determinada região, eu vou colocar objetos dotados de carga em movimento. Nesse caso, ele não vai estar levando em conta a colisão, de forma que ele vai se propagar a corrente elétrica sem a colisão entre os transportadores de carga. Na segunda experiência que ele vai fazer, em seguida, ele já vai apresentar um quadro um pouco mais realista, onde ele demonstra que, de fato, a propagação, né, dos transportadores de carga se dá mediante um processo de colisões. Né? Então, vamos agora assistir a duas experiências feitas pelo Cláudio, onde eu espero que fique claro esses dois aspectos que nós abordamos até agora. Muito bem, vamos retomar aqui a lei de Ohm, né? A macroscópica, ΔV igual a R vezes I. Né? E o que a gente faz, usualmente, é não desenhar exatamente um fio aqui. A gente substitui isso por essa figura. A resistência elétrica é um símbolo, na verdade, né? Como está sendo representado aqui. E a lei de Ohm, nesse caso, né, se escreve V igual a R vezes I. Mas existe uma coisa curiosíssima e que acho que é extremamente importante para a gente entender em relação à corrente elétrica passando por um fio, por um condutor, né, que é o seguinte: quando você tem a passagem da corrente elétrica, você tem a dissipação de energia. Como é que eu verifico isso? Faça passar uma corrente elétrica por um fio e você vai vê-lo cada vez mais aquecido. Existe o aquecimento. O que nós estamos vendo é um processo de transformação de energia de uma forma em outra. Na verdade, estamos transformando energia elétrica, que se transforma em energia cinética dos elétrons, e agora eu transformo essa energia cinética em energia calorífica. Ou seja, transforma energia elétrica em energia calorífica. E a taxa com que essa energia é transferida, nós chamamos esse processo de dissipação de energia. Na verdade, é a transformação de um tipo de energia em outro, né? Mas dissipação de energia elétrica, com certeza, né? E essa taxa, ela é dada como sendo a taxa com que eu realizo o trabalho com a força elétrica dividido ou por instante de tempo. Ou seja, d tal, onde está o trabalho, dt. Né? E o trabalho d tal é igual a ΔQ vezes ΔV. Em resumo, a potência é igual a dq dt vezes ΔV. Ou seja, de uma outra forma, né, posso escrever que a potência dissipada é igual a I vezes ΔV. É uma forma de escrever isso. Posso escrever de várias formas diferentes, né? Potência igual a I vezes ΔV, potência igual a R vezes I ao quadrado, ou ΔV ao quadrado dividido por R. O fato é o seguinte: se não houvesse a resistência elétrica, R igual a zero, né, a potência também seria zero. Então, veja bem que a resistência elétrica, como vimos antes, né, ela está relacionada a esse processo dissipativo, né, onde o elétron é acelerado
pelo campo elétrico, colide, né? Perde energia cinética, vai numa outra direção, colide, perde energia cinética. E a cada perda de energia por parte dos elétrons, você está transformando essa energia em energia calorífica. Muito bem, o Cláudio vai agora demonstrar esse efeito fantástico, bonito e muito útil muitas vezes. Bem, agora nós vamos ver uma demonstração, no fundo uma simulação, do que mais ou menos ocorre dentro de um fio condutor. Num fio condutor, a velocidade dos elétrons, a velocidade de translação desses elétrons, é uma velocidade muito pequena, na verdade. Muitas vezes a gente faz uma falsa ideia dos elétrons que se propagam no fio. Ou seja, quando você liga o interruptor, a impressão que a gente tem é que sai um elétron ali do interruptor e logo vai para a lâmpada, né? Numa velocidade muito grande. É mais ou menos esse modelo que a gente faz aqui. Suponha um tubo de vidro e uma esferinha. Que você tem uma diferença de potencial, uma diferença de altura nesse caso, que faz a carga se movimentar. Bom, se eu não tenho nenhuma diferença de altura entre os dois lados do tubo, eu vou ter a minha esfera parada. Mas esse é o modelo que ocorre se você tem um tubo sem nada dentro, né? A ideia de que num fio condutor você tem um elétron se propagando em altíssima velocidade, na verdade é uma ideia meio errônea, porque num fio condutor você tem uma infinidade de cargas. E o campo elétrico, ela age em todas as cargas. Então o modelo que a gente pode fazer, um modelo um pouco melhor, é de um tubo cheio de bolinhas. Se eu introduzo uma esfera num dos lados do tubo, essa esfera vai empurrar e essa força vai ser sentida por todos os elementos, todas as cargas do tubo. Então, se eu enfio uma bola aqui, imediatamente sai uma outra bola na outra extremidade. Então, no fundo, a velocidade com que cada carguinha se movimenta, a velocidade com que cada esferinha se movimenta, ela é muito pequena, a velocidade é muito baixa. Porém, a transmissão dessa informação, ela é muito rápida. Então, podemos dizer o seguinte, que a velocidade de cada elétron ela é muito pequena, porém o campo elétrico ela se propaga quase na velocidade da luz, né? Então, a partir do momento que eu aplico um campo elétrico, esse campo elétrico é sentido por todas as esferas, e todas as esferas se locomovem ao mesmo tempo. Bom, então agora vamos demonstrar o que acontece quando uma corrente muito alta percorre um fio com uma determinada resistência, a transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, para isso, nós vamos usar esse transformador. Bom, então, num transformador, a relação entre as espiras, ela está diretamente proporcional à relação entre as tensões e as correntes, né? Então, se eu tenho aqui 300 espiras e 6 espiras, a relação é de 50 vezes. A tensão que entrar aqui vai ser 50 vezes menor, porém a corrente vai ser 50 vezes maior. Bem, como vocês podem ver, a grossura do fio do secundário ela é muito maior do que a grossura do fio do primário. Isso aqui é cobre e é maciço. E como nós vimos lá com o Gil, a resistividade depende da área da superfície reta aqui do fio. Como isso aqui tem uma área muito maior, ele vai ter uma resistividade muito pequena. Então isso aqui tem uma resistência, na verdade, muito pequena. Se eu ligar aqui um prego feito de ferro, com uma espessura menor, a resistividade do ferro, inclusive, ela é maior do que a do cobre, ele vai ter uma resistência elétrica muito maior do que esse fio de cobre. Então vamos ligar aqui no nosso transformador o prego, fazer um bom contato elétrico e acionar aqui
o interruptor. Bom, então, por causa da relação entre as espiras aqui do transformador, é que houve uma corrente elétrica muito grande no secundário. 300 espiras no primário e 6 espiras no secundário, você aumenta a corrente de mais de 50 vezes. A corrente aqui na saída, para se ter uma ideia, é da ordem de 300 a 400 amperes, ou seja, é uma corrente suficiente para derreter esse prego aqui. Para a gente ter uma ideia da corrente elétrica no fio, o fio comum que nós usamos geralmente em casa, esse de 6 milímetros quadrados de área, ela suporta da ordem de 40 amperes. Então, 40 amperes seriam 40 coulombs por segundo passando através desse fio. E nessa corrente, esse fio não esquentaria. Ela suporta essa corrente normalmente. Um fio mais fino, de 4 milímetros quadrados, ela suporta em torno de 30 amperes, 30 coulombs por segundo passando através desse fio. Quanto maior a espessura do fio, maior é a quantidade de cargas, maior a corrente que ela pode suportar. O último tópico, e esse é um dos mais importantes, mas o Cláudio vai ocupar mais tempo, é falando sobre circuitos elétricos, né? Um circuito é uma certa conexão ou interconexão de elementos elétricos, que nós chamamos de dispositivos, né? Formando um caminho, mas um caminho fechado, de tal maneira que a corrente elétrica possa fluir por ele. Então, o que eu faço? Eu coloco uma série de elementos em série, por exemplo, um capacitor, um gerador de tensão, eu coloco uma bateria, eu coloco uma resistência elétrica, lá na frente nós vamos ver um indutor, e se colocarmos tudo isso num caminho fechado, de tal maneira que possa haver uma corrente elétrica passando por esse circuito, nós temos aqui, então, um exemplo típico de circuito elétrico. Em geral, nós representamos, né, os elementos de um circuito, e aqui eu dou alguns exemplos, né? Um capacitor a gente representa, por exemplo, assim, uma resistência elétrica a gente representa assim, aqui está melhor desenhado, está mais bonitinho, né? Uma indutância a gente representa dessa forma, um gerador de corrente assim, né? E uma chave, muitas vezes, a gente coloca uma chave no circuito, de tal maneira a que, se ela estiver, né, aberta, nada passa por aqui, e, no entanto, quando eu fecho, né, a corrente passa a fluir. Muito bem, isso são alguns elementos, né, alguns dispositivos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o caso de um circuito realmente simples, uma pilha, né, uma bateria, com uma lâmpada e um fio, né? Um condutor, portanto, né? E a gente faz o seguinte, a gente representa o fio, né? Por meio de uma resistência, né? Aqui não está, por exemplo, esboçado a lâmpada, mas de qualquer maneira eu posso colocar uma lâmpada aqui no circuito. O fato é que circuitos podem ser complexos como esses, com vários elementos, né? Uma fonte, um interruptor, né? Uma chave, duas lâmpadas, por exemplo, né? E assim por diante. O fato é que nós podemos ter circuitos mais complexos, né? E o Cláudio agora vai abordar esse assunto, e ele pode, inclusive, falar um pouco sobre as leis de Kirchhoff, né? Que dão conta de que, no caso de um nó, né, a soma de todas as correntes é igual a zero, né? E no caso de um caminho fechado, né, que nós chamamos de uma malha, a soma das diferenças de potencial é igual a zero. Muito bem, esses são os elementos, acho que consideramos ser mais importantes do ponto de vista teórico, né, de circuitos. Bom, aqui então vamos começar a parte de circuitos elétricos.
E para isso nós vamos usar então um circuito muito simples, uma lâmpada e a rede, né? 127 volts. E o interruptor. Então nesse caso nós vamos mostrar a influência da resistência de um fio num circuito. Então nós temos uma lâmpada e eu vou ligar, fazer essa ligação representando uma certa resistência, esponjinha de aço. Então eu vou colocar aqui e fazer o contato elétrico por meio dessa esponjinha de aço. E aqui então está a lâmpada. Circuito então, a entrada passa pela resistência, que no caso vai ser a esponjinha de aço, passa pela lâmpada e retorna aqui para a nossa rede. Então vamos agora mostrar o que acontece com essa resistência, no caso essa esponjinha de aço, quando eu ligo aqui o circuito. Então ela resiste bem porque a quantidade de corrente não é tão alta, então ela suporta bem essa corrente, não aquece muito e a lâmpada se acende. Então, quando eu ligo aqui o circuito, essa esponjinha de aço, ela não oferece muita resistência porque a quantidade de cargas aí é muito pequena. É pequena comparada, por exemplo, a um chuveiro elétrico. Então, quando eu ligo aqui o circuito, essa corrente não é suficiente para esquentar e queimar aqui a nossa esponjinha de aço. Bem, agora eu vou manter a mesma esponjinha de aço, fazendo o papel de uma resistência, e vou trocar a lâmpada por essa resistência de chuveiro, que logicamente a gente não pode ligá-la fora d'água, porque ele ia aquecer demais e ia queimar. Então a gente usa aqui um copo d'água para poder dissipar o calor gerado nessa resistência. Então vamos ligar aqui no lugar da lâmpada e manter a mesma esponjinha de aço da lâmpada. Então vamos ligar aí e vamos ver o que acontece. Então, como nós vimos, a resistência de chuveiro exige uma corrente muito maior para funcionar. Portanto, como a corrente ela é muito maior, você vai ter um aquecimento maior por causa da resistência. E essa esponjinha de aço vai fazer o papel do fusível. O fusível nada mais é do que um fio que se funde ao passar uma corrente acima da que ela aguenta. Bom, agora aqui um outro exemplo de um circuito, só que nós vamos exemplificar o que acontece quando você tem uma certa resistência num fio, uma resistência que na verdade você não quer que tenha. Muitas vezes a gente está dentro da nossa casa com as lâmpadas acesas e alguém resolve ligar um forno de micro-ondas, por exemplo, e a gente percebe que ao ligar o forno de micro-ondas as lâmpadas começam a piscar. Isso é um mau sinal, né? Isso é um mau sinal porque mostra que está tendo uma resistência nos fios devido à espessura dos fios. Então, se o fio é inadequado, se o fio é muito fino, ele vai derrubar a tensão das lâmpadas, porque vai haver uma queda de tensão sobre esses fios aqui. É isso que nós vamos mostrar aqui agora. Bem, então aqui nós temos a entrada, o interruptor, uma das fases aqui nesse fio, entrando aqui pela lâmpada e a outra fase nesse outro fio aqui. Esse seria uma ligação normal, os fios adequados, a corrente exigida pela lâmpada. Então eu posso ligar agora e ver que a lâmpada acende normalmente. Inclusive, eu posso medir a tensão, quantos volts que a lâmpada
em cima da lâmpada. Então, na escala aqui de 200 volts, eu vou mostrar para vocês a tensão que entra no circuito, que é da ordem de 129,5 volts. Bom, agora vamos medir qual é a tensão em cima da nossa lâmpada. É a mesma diferença de potencial da nossa entrada, da ordem de 129 volts. Ou seja, não existe queda de tensão devido aos fios. Isso quer dizer que não existe resistência. A resistência no fio é praticamente desprezível. Não houve queda de tensão em cima dos fios. Isso a gente pode ver colocando, medindo a tensão nesse fio aqui, por exemplo. A gente pode ver que a queda de tensão é zero. Não existe diferença de potencial quase nenhuma nesse fio aqui. E tampouco nesse outro fio aqui. Pronto. Praticamente 0 volts de queda de tensão. Isso mostra que esse fio praticamente não oferece resistência quando você liga essa lâmpada, né? A corrente elétrica não é suficiente para gerar essa queda de tensão. Agora nós vamos mostrar o que acontece quando você usa um fio que não é muito adequado à sua ligação. Um fio, por exemplo, muito fino, que oferece resistência à passagem de corrente elétrica. Então nós vamos simular isso usando aqui um tubo de PVC. E esse fio muito fininho aqui é um fio de níquel cromo, né? Então é um fio que oferece uma certa resistência. E vamos ligar ao mesmo circuito da vez passada, só que agora a lâmpada vai estar em série com essa resistência aqui. E vamos ver o que acontece então com o brilho da lâmpada. A gente pode reparar que a lâmpada fica mais fraca. Bem, só para comparar então, vamos mudar de novo o circuito, né? Então vou mostrar o brilho para essa lâmpada com a resistência. E mudando o circuito agora com o fio adequado, com o fio quase sem resistência. Então a gente pode ver que a lâmpada fica muito mais clara. Então vamos voltar aqui ao nosso circuito com a resistência e mostrar o que acontece com a tensão sobre a nossa lâmpada. Que a explicação, quando você liga algo que exige muita corrente, e a lâmpada da cozinha, por exemplo, começa a piscar. Então vou ligar. Vê que a lâmpada ficou mais escura, né? Ficou menos clara. E vou mostrar agora a tensão sobre a lâmpada. Então colocando aqui. E a gente pode ver que já não existe mais os 129, 128 volts da vez anterior. Estamos apenas com 57,5 volts. É por isso que a lâmpada fica mais apagada. E na entrada? Bem, na entrada nós temos lá os quase 129 volts. E cadê o restante dessa tensão? O restante da tensão fica exatamente sobre essa resistência. Ou seja, a resistência elétrica gera uma queda de tensão. A gente pode medir agora. Ou seja, quase 70 volts nessa resistência. No fundo, não deveria haver nenhuma queda de tensão na resistência. Um fio ideal é aquele em que não há queda de tensão, ou seja, não há resistência elétrica. A soma das duas diferenças de potenciais, a voltagem sobre a resistência mais a voltagem sobre a lâmpada, é que vai me dar o resultado total da tensão, que seriam 129 volts.
Então, essa é um exemplo de o que ocorre quando você usa um fio inadequado numa instalação elétrica. O uso de um fio inadequado vai gerar uma queda de tensão sobre esse fio. Esse fio provavelmente vai aquecer e a sua lâmpada vai ficar com menos luminosidade. E a gente pode, inclusive, mostrar que a resistência aqui esquentou, né? Ele ficou quente aqui. Isso pode provocar até um incêndio, né? O aquecimento desse fio pode gerar até um princípio de um incêndio.